Senhor me deu o privilégio de estar ministrando e contando meu testemunho. Tive uma surpresa grande, encontrei aqui a irmã Cleusa, que é amiga da minha família há muitos anos, há uns 19 anos ou 20, né, Cleusa? E quando eu olhei para ela, até assustei. Glória a Deus. Eu não sabia que ela congregava aqui, mas fiquei muito feliz de te ver, Cleusa, e ver a todos, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria que os amados fechassem seus olhos, amém? Vamos fazer uma pequena oração. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu coloco a minha vida, Senhor, na Tua presença. Meu Deus, eu me coloco aqui como vaso de barro, Senhor, na presença do Senhor. Porque, Senhor, do barro eu fui criada, eu fui formada, Senhor, ali, daquele boneco de barro, Senhor, o Senhor formou o homem e tirou da costela ali, meu Deus, de Adão o osso e formou a Eva, que é a mulher. Da mesma forma eu fui criada também, meu Deus, daquele barro. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que eu não venha passar, Senhor, disso, de um instrumento de barro nas mãos do oleiro. Meu Deus, para estar entregando aqui, meu Pai, o que a Tua noiva necessita, o que a Tua noiva precisa, Senhor, nessa tarde. Deus amado, Deus querido, que não venha, Senhor, passar nada daquilo que o Senhor tem, Senhor, entregado para a minha vida, entregado para mim, está passando aqui, meu Deus. Que não venha nada de mim mesmo, mas que o Espírito Santo venha me tomar e me fazer aqui de um instrumento dele, meu Deus. Espírito Santo de Deus, eis-me aqui como uma trombeta para ser usada na Tua boca, Santo Espírito. Que o Senhor possa me usar como uma trombeta do Senhor nessa tarde, derramando aqui, Senhor, a Tua graça, o Teu poder, meu Deus, a Tua unção, Senhor, sobre a minha vida, sobre o altar, sobre a vida de cada um. Deus, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, em nome de Jesus e em nome de Jesus. Ainda com os olhos fechados, eu creio que cada um que veio aqui não veio por acaso, mas veio atrás de algo que o Senhor venha falar, que o Senhor venha entregar. Eu creio assim que o Deus, Ele está preparando para estar entregando a bênção de cada um de nós. Mas eu quero te pedir para que você venha estar pedindo ao Senhor aquela bênção que é impossível para você. Mas eu quero dizer que para Deus nada é impossível. Eu quero estar louvando um corinho, e enquanto eu estar louvando, eu quero pedir para que você venha falar com o Pai, clamando a Ele, humilhando e dizendo a Ele aquilo que você necessita, amém? Santo é o Senhor Jesus. Demana Súria, Demana Súria, Demansuri Mansuri Mansá, Demana Súria, Demana Súria, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, Aleluia. digno de louvor, digno de louvor. Amém. Eu quero te dizer que este Deus poderoso, Ele está aqui nessa tarde para entregar o teu milagre e a tua vitória, amém? Aquele que crê, dê uma salva de palmas a esse Senhor. Amém? Antes de estar
convidando a igreja para estar abrindo as vossas Bíblias, eu quero agradecer o pastor, né? Tem nos dado o privilégio de estar aqui, de ter confiado. Amém, pastor? Deus abençoe a sua vida, a sua família e este lindo ministério. Amém? Gostaria de convidar a amada igreja para abrir as vossas Bíblias no livro de Romanos. Romanos capítulo 12. O tema dessa palavra é 10% subirá, porém 90% ficará. Amém? Aleluia. Romanos 12, do 1 ao 2. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Tu és santo. Glória a Deus. Amém? Todos encontraram? Então vamos lá, todos juntos. Romanos 12, versículo 1 ao 2. Que diz assim: Rogai-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar glorificando o nome do Senhor. Amém, Jesus. Essa passagem de Romanos 12, há 6 meses atrás, eu estava no meu leito e Deus, ele disse para mim: levanta. Irmãos, a vida de um verdadeiro e uma verdadeira sacerdotisa de Deus, eles não vivem para eles, não é mesmo, pastor? Não vivem. Nós vivemos para as ovelhas e para Deus. Meu filho, ele tem o hábito de falar para mim assim: mamãe, é eu chegando, você saindo. É você saindo e eu chegando. Eu nunca tenho uma noite com você, mãe. Você só vive para a obra. E ele fala, quando muitas das vezes eu levanto para sair, você está de joelho na sua cama orando, na beirada da sua cama, eu não quero nem atrapalhar. Mas eu virei para ele e falei assim: meu filho, é assim mesmo. A vida de um servo de Deus, ele vive para Deus e Deus cuida dos dele. Aleluia. Enquanto nós estamos cuidando dos filhos de Deus, Deus está cuidando dos nossos filhos. Amém? E nessa madrugada, eu tinha terminado, igreja, de fazer um propósito com o Senhor durante 21 madrugadas. Aí eu falei assim: oba, essa madrugada eu vou dormir. Vou deitar na cama, vou dormir. Vou acordar amanhã só umas 8 da manhã para a peleja, né, do dia a dia. E foi como onde Deus me surpreendeu, porque o Senhor, ele me mandou levantar uma campanha de 21 dias na madrugada, 2 horas de joelhos, orando. Mas eu não entendi bem o que ele queria, mas era para me mostrar, para me arrebatar. Então, nos 22 dias foi que aconteceu, que o Senhor, né, concluiu tudo. Aí, no 22 dias, eu deitada, eu perdi meu sono. Falei, logo hoje, né, que eu ia dormir, descansar, o que está acontecendo? Aí eu ouvi a voz de Deus, que falava assim: levanta, vai para a sua sala. E eu fui para a sala. Quando eu cheguei ali na sala, eu dobrei meus joelhos. Irmãos, na hora que eu dobrei meus joelhos, veio um clarão tão grande na minha sala, que parecia que meus olhos tinham entrado para dentro de uma lâmpada dessa. Eu não via nada. Eu não via o sofá na minha frente, que eu tinha ajoelhado na beirada do sofá. Eu não via a parede, eu não via porta, eu não via nada. E ali eu ouvi a voz que falava assim: fecha os olhos e não abre mais. Vai ter momento que você vai sentir vômito. Mas não abre, porque se você abrir os seus olhos, você vai voltar e não vai concluir o que eu quero te mostrar. E ali eu fechei os olhos. E aquele clarão, né, que estava,
amenizou um pouco, porque eu não estava dando conta, eu fiquei ceguinha, só com clarão. A presença da glória de Deus, quando ela manifesta, a luz do Espírito Santo é tão forte que nós não conseguimos nem enxergar nada, só o brilho. E ali naquele momento eu comecei a orar, e foi onde Deus me mostrou tudo. Quando eu voltei, 2 horas depois, era 3 horas da manhã, e isso aconteceu das 3 às 5 da manhã. Quando eu voltei, eu fui orar, e o Senhor me deu essa palavra, que essa palavra em Romanos 12, versículo 1 ao 2, ela fala praticamente tudo sobre a visão, quase. Aí ele me deu para cumprimentar, né, com o arrebatamento e toda a visão que ele me mostrou. Aqui em Romanos, o Senhor fala no versículo 1, rogai-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. Todos os dias da nossa vida nós temos que clamar pela misericórdia do Senhor. Porque nós não somos nada sem a misericórdia de Deus. Deus, ele me fez comparar um dia que sem a misericórdia dele, nós somos como um passarinho recém-nascido, sem pena. Quando a mãe deixa ele ali no ninho e que sai para buscar comida e que vem um gavião e o devora. Nós, sem a misericórdia de Deus, nós somos semelhantes a um passarinho, né? Sem a proteção de sua mãe. Sem a proteção ali de sua mãe, nós corremos o risco de vir o gavião e nos devorar. Amém? Nós temos que clamar a misericórdia dele todos os dias das nossas vidas. E aqui um pouco mais também fala, né? Que nós devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E muitas das vezes, eu não estou aqui para pregar doutrina, amém, igreja? Que eu sei que a igreja é uma igreja, né, que tem a graça de Deus e é doutrinada. Eu estou aqui para pregar o que Deus me mostrou. Mas como faz parte a palavra, amém? Eu quero estar fazendo o que Deus tem me mostrado. Como a gente tem um ministério, e o ministério é um ministério que nós pregamos em vários lugares, missionários, até mesmo no Brasil, muitas das vezes eu já ouvi dizer em altares, em grandes altares mesmo, que Deus, ele só quer o coração. Que Deus, ele não preocupa com a matéria, com o corpo. Mas isso é mentira. Amém? Porque se o Senhor quisesse só o coração, ali no formato do boneco de barro, ele não tinha feito tudo. Ele não tinha feito perna, braço, corpo, orelha, nariz, boca, olho. Ele não tinha formado tudo. Ele tinha formado só o coração para ficar pulando sobre a terra. Pensa só o coração tremendo e pulando sobre a terra. Seria estranho, né? Então, como que o Senhor quer só o coração se ele formou todas as coisas? Né? Se ele formou todos o nosso corpo, nossos órgãos. E ali, muitos falam que Deus não preocupa com a matéria, mas é mentira. Porque aqui na palavra fala que o Senhor, ele exige de nós que nós buscamos, né, um sacrifício, né, santificamos o nosso corpo por sacrifício vivo e agradável a Deus. Será que se da forma que nós vivíamos no mundo, eu fui no meu passado, muitos anos atrás, eu fui dançarina, tá? Aqui a Cleusa, que me conheceu um pouco, eu fui dançarina de banda, e quando eu aceitei Jesus, a primeira coisa que eu abri meu coração foi para a mudança. Aleluia. Para mudar as minhas vestes. Porque já pensou se eu subisse, se eu quisesse subir no altar de Deus com aquelas vestes? Aleluia. Nunca. Deus não operaria nunca, o Espírito Santo não operaria nunca. Aleluia. Amém? Então, nós temos que mudar. O homem e a mulher, quando ele recebe o Senhor como único Salvador, a primeira coisa que tem que sentir no coração é a mudança de Cristo na nossa vida. Porque nós somos novas criaturas, amém? No versículo 2 fala assim, não vos conformeis com este século,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Nós temos que pedir ao Senhor todos os dias para que os nossos pensamentos venham a ser como o dele. Que a nossa mente venha a ser a mente de Cristo. Se a nossa mente venha a ser a mente de Cristo, nós não corremos o risco de cair no pecado. Nós não corremos o risco de estar, abrindo espaço para o pecado na nossa vida. Porque a mente, quando ela está ligada no trono com o Espírito Santo de Deus, aleluia, ela não tem tempo para pensar nas coisas do mundo. Não é mesmo? Aleluia, Jesus. E o Senhor, ele fala assim que nós não devemos conformar com esse século da agora. Esse século é um século que tudo pode, irmãos. Antigamente, quando eu nasci, naquela época tinha uma pessoa lá, irmã do meu pai, que queria furar minha orelha. O meu pai não era crente, a minha mãe também não. E o meu pai falou assim, não vai furar a orelha da minha filha. Ela só vai furar a orelha depois de 15 anos, se ela quiser. Antigamente, a criança só furava a orelha, o pai só permitia que furasse a orelha depois dos 15, 16 anos. Hoje em dia, a criança falta sair do hospital maquiada. Não é verdade? Tudo está normal. Tudo é normal hoje em dia. Está mudado. Antigamente, as mulheres se tampavam, se vestiam mais. Aqui é porque é frio, irmãos. Mas no Brasil, é uma coisa de louco. Parece que Satanás, ele tomou conta da mente das jovens. Crianças de 11, 10 anos andando na rua praticamente nuas. Tá terrível. E aonde que o Senhor, ele tem falado, no meu coração, com essa passagem, que nós devemos guardar o nosso corpo para ser templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Porque isso é importante. E isso vai nos fazer ir para o inferno se nós não guardarmos em santidade o nosso corpo. Porque ele é templo do Senhor. Amém? Na visão que Deus me mostrou, não foi gente do mundo, não. Pastor, foi só crente. Deus só me mostrou a qualidade de crente que ia para o inferno. A palavra de Deus lá em 1 Coríntios, capítulo 14, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Por isso, que lá no livro de Romanos, fala que nós devemos, renovar a nossa mente, mas em Cristo, não nas coisas do mundo e nem desse século. Amém? O homem natural, ele não pode ver as coisas do Espírito, porque ele acha que é loucura. Já viu tanto de pessoas que falam que os crentes é doido? Você é louca, você só quer viver agora na igreja, você só quer viver dentro da igreja. Você é doida, você é doido. O que é isso? É fanático. Mas deixa eu falar uma coisa, são os fanáticos que vão para o céu. Aleluia. Os fanáticos para Cristo, aqueles que pagam o preço, no frio, na chuva, na neve, no sol, para estar na presença do Senhor. Aleluia. Todos os dias da nossa vida, o melhor lugar é estar na casa de Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa os outros falar que nós somos loucos. Deixa os outros falar que nós somos fanáticos. Deixa os outros. É melhor ser assim do que não ter olhos espirituais. Porque quem não tem visão espiritual não consegue entender as coisas do Senhor.
não consegue entender o que Deus quer para nós. Amém? Amém. E ali naquele momento das 3 horas, o Senhor falou para mim: fecha os olhos e não abre. E eu comecei a orar. A primeira coisa que Deus me mostrou foi lindo e triste. Eu chorei naquele momento. Eu vi Jesus vindo das nuvens com um exército lindo e grande. Descia com seus cavalos. Todos os anjos montados ali, com as suas trombetas nas mãos, soando a trombeta, e um ser lindo, radiante de luz no meio deles, que eu creio que era Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E naquele momento ele parou sobre as nuvens e ele começou a dar ordem. Ele começou a apontar a mão, como em Apocalipse, a terra abria e os mortos levantavam. Os mortos ressuscitavam. E ali eles iam para onde estava Jesus. E no momento, iam ressuscitando mortos e vinha chegando gente. Uns ficavam embaixo e aqueles que estavam em Cristo Jesus já subiam direto. Glória a Deus. Aleluia, Deus. E de repente, o Senhor começou o julgamento. Ali, o Senhor começou a separar. Já separando 1 para a direita, 5 para a esquerda. 1 para a direita, 10 para a esquerda. 1 para a direita, 20 para a esquerda. Só ia aumentando os da esquerda. 1 para a direita, 30, 40, 50 para a esquerda. E foi assim, quando terminou a separação, tinha um pouquinho do lado direito e uma multidão que não tinha fim para o lado esquerdo. E ali Jesus dava ordem para subir. Irmãos, quando Jesus subia com aquele povo, eu comecei a chorar e falava assim, mas só esse pouquinho. Aí a voz do Espírito Santo falava para mim assim, filha, a palavra diz que muitos terão chamados, mas poucos serão escolhidos. 10% subirá, mas porém 90% ficará para trás. Não, Deus não exige do seu servo 10% no dízimo. Aí ele falou para mim assim, 90% fica para o mundo, para vocês gastar no mundo. Então é isso que Deus vai levar. Só os 10% que é dele verdadeiramente. O que é dele verdadeiramente é 10% dessa terra. Sabe por quê? A aflição vai ser tão grande que os homens não vão aguentar. Os fins do tempo vai ser tanta dor, tanto ranger de dente, que não vão aguentar. Os que vão aguentar são aqueles que estão firmados verdadeiramente na palavra do Senhor e na presença de Deus. Que não vão se corromper, que não vão se deixar se levar para as coisas deste mundo. Ali subiam e eu vi outro ser lindo subindo junto. E eu falava, que luz é essa que sobe atrás? E a voz falava, essa luz sou eu. O Espírito de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Irmãos, quando o Senhor vir no arrebatamento, o Espírito de Deus vai subir com ele. Tem pessoas que falam assim, eu vou esperar a segunda ressurreição. Quem for esperar a segunda ressurreição, olha só o que vai acontecer. Se na primeira, se agora está difícil, com o Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador, que intercede por nós, que ora por nós, que leva para Deus as nossas dores, que leva para Deus os nossos problemas. Se com Ele agora é difícil, pensa sem Ele. Será que alguém vai conseguir? Será que alguém vai conseguir a salvação sem o Espírito Santo nessa terra? Aleluia, Deus. De repente, começaram só a descer almas para o inferno. Deixa eu falar uma coisa. Existe inferno, existe Lucifer, existe demônio, mas ainda não existe vida no inferno. Deus me mostrou o que vai haver.
Amém, igreja? Amém. Deus me mostrou o que vai acontecer. Eu entendi que vai haver inferno para as almas depois da ressurreição. Porque estão dormindo, uns no seio de Abraão e outros dormindo apagado, vagando. Amém? Aí depois que Jesus vier e que julgar, é que vai existir inferno. Amém? Aqueles que morreram em Cristo Jesus vai ter, né, o seu galardão, mas o que morreram sem, só a misericórdia de Deus. Amém? Aí, de repente, irmãos, primeira coisa que eu vi foi pessoas subirem naquelas alta tensão bem grande, aquelas alta tensão de eletricidade, todo mundo acho que já viu aquelas torres, subia lá em cima, agarrava nos ferros e ia subindo assim, pulavam de lá, se quebravam todo, mas não morriam, saía se arrastando, tudo quebrados. A segunda visão que eu vi foi uma igreja, multidão, bem maior, nossa, acho que umas 15 ou 20 vezes maior do que essa sala. E cheia de gente, era muita gente. E o pastor caído assim no altar, debruçado, chorando. E a igreja acusando ele, apontando ele, debochando dele, criticando ele. Aleluia, Deus. Culpando ele. E eu falei, meu Deus, por quê? Por que essa multidão? O que está acontecendo? O Espírito Santo de Deus falou para mim assim, pastor, boca macia. Pastor que não tem coragem de corrigir as suas ovelhas. Pastor que não tem coragem de pregar a verdade, a ressurreição, a volta do Senhor. Quando o Senhor voltar, por medo que passa a mão no pecado. Pastor que fica passando a mão no pecado, na cabeça das ovelhas. Errou? Não vai para o banco não, pode permanecer no altar. Tem muita igreja assim, misericórdia. Tem muito lugar. Por medo de perder, pastor que só pensa em bens materiais, por medo de perder ali o dizimista, o ofertante, apoia. Ó, irmão, você errou. Vai ficar no banco, não pode. Aleluia. É lei de Deus. Aleluia. Eu não posso deixar você subir no altar. É mesmo? Isso é o verdadeiro pastor que mostra, né, o erro. Que eu creio que aqui a igreja tem pastor. Porque, irmãos, eu já ministrei em 4 igrejas. A igreja que eu senti o poder de Deus foi aqui. Glória a Deus. Verdadeiramente. Preguei em 4 na Bélgica depois que eu cheguei. Mas aqui eu senti verdadeiramente a presença do Senhor. Amém? Aí o Espírito Santo de Deus falou para mim assim, aí fica ele e a igreja toda. Aí fica o pastor e a igreja toda. Ele por medo dos membros sair, não corrigir. Agora fica a igreja toda, mas com ele para perecer. E aí os membros acusando, apontando, tacando coisa nele. De repente, irmãos, o Espírito Santo de Deus me levou para uma outra dimensão. Lugar feio, escuro. Parecia uma caverna, um buraco. Com poucas luzes, mas as luzes que tinham lá eram fogo, eram tochas de fogo. Sabe qual eram as tochas de fogo que alumiava, que clareava o inferno? Tochas humanas. Eu ia andando, o Espírito Santo me guiando, e nos cantos da parede, no meio da parede, tinha homens e mulheres pegados, sendo tochas de fogo humana, para clarear o caminho deles. E o Espírito de Deus falava, sabe essas pessoas que estão aí, filha? São pessoas que adoravam outros deuses. São pessoas que adoravam imagem, pessoas que adoravam ídolos. Até pessoas evangélicas que idolatravam seus pastores. Estão aí pregados na parede como fogo, clareando o caminho do inferno. Aquilo era só o corredor. Era só o corredor. Irmãos, foi uma tortura para mim, 2 horas. Em ver tudo aquilo. Glória a Deus. Quando eu entrei na sala, onde estava ali a sala, eu me deparei que era a sala da tortura.
Quando eu entrei, a primeira coisa que eu vi foi uma roda de pessoas, dado a mão assim, como se fosse para dançar a cirandinha. Mas eles todos fantasiados, de chapéu, tipo aquelas roupas roceira. E eu falei, o que é isso? Eles de roda, queimando, gritando e fogo no corpo todo. E o Espírito de Deus falou assim, são aqueles que levaram para dentro do Evangelho as festas típicas de Satanás. Quadrilha. Festa do arraiai. Que eles falam agora, arraial, né? Festa do arraial. Levando para dentro da igreja. Danças de adoração a Satanás, a santos. Levando para dentro da igreja evangélica. No outro departamento eu vi um lugar onde tinha muita luz piscando, negras, azul, vermelha, amarela, de toda a cor. E ali tinha pessoas com máscara nos olhos. E eles gritavam e saltavam e pulavam de dor. Quando eu reparei no lugar que estava a máscara, saía de dentro dos olhos deles lavras de fogos. Lavra de fogo, umas lavras desse tamanho que caía de dentro dos olhos deles. Tem uma tal de festa aí, cabelo doido, que muitas igrejas evangélicas inventou. O cabelo doido, irmãos, lá dentro. Quem já assistiu aquele filme de uma mulher que tem a cabeça cheia de cobra? O cabelo doido deles era a cabeça das cobras. Saía fogo pela boca. Muita tortura. Eu falei assim, Jesus amado, tem misericórdia. De repente, o Espírito Santo passou em outro lugar, me chamando, e aonde ele ia, eu ia atrás. Me deparei com uma criança de 7 anos na minha frente. E um demônio dos dentes bem fino, comendo a criança. Comia o olho, comia a boca, pegava os dedinhos da criança, mordia na ponta assim, não. Ia comendo os dedinhos da criança. E a mãe de frente para a criança, com a mão pegando fogo, gritando. A dor maior, eu creio que era em saber que a filha estava no inferno por culpa dela. A dor maior. Porque eu tenho uma filhinha que eu crio de 6 anos, da minha irmã. Eu que crio, eu e o pastor. Se eu visse ela num lugar daquele, por minha culpa, eu não teria dor de eu estar no inferno, mas a dor dela está ali por causa de mim. O Espírito Santo de Deus falou assim, sabe por quê que elas estão aqui, essas crianças? Porque as próprias mães têm tirado as inocências das suas filhas. Pequenininhas. As próprias mães tirando a inocência das crianças. O Espírito Santo de Deus falou assim, entregando as crianças para o espírito de Jezebel. Irmãos, quando Jezebel, ela ia seduzir os profetas, o que ela fazia? Ia no espelho. Se maquiava toda, se pintava toda e ia para frente da janela. Não é que a palavra de Deus fala? Quando ela caiu lá embaixo, o que foi que devorou Jezebel? Os cachorros. Então aquele demônio que estava devorando aquela criança era o mesmo demônio que entrou naqueles cachorros que devoraram Jezebel. Era que estava devorando aquela criança. E aonde eles comiam, reconstituía de novo. Porque a palavra fala que lá vai ser dor, sofrimento eterno. Tem a salvação eterna, que é na glória para aqueles que vai, mas lá, sofrimento eterno. De repente eu me deparei com mulheres com os braços assim, cravadas no chão. Os braços tinham correntes aqui, cravadas no chão. No tornozelo, correntes cravadas no chão. E elas assim, amarradas no chão, elas debatiam com a cabeça para lá e para cá, assim. E a língua saía fogo. Fogo puro. E tinha um demônio que parecia um cachorro. Corpo de cachorro, mas a cara era estranha. Parecia cara de macaco. Era feio. Muito esquisito. E assim era aberto e os dentes também muito grande e fino. E ele comia as partes íntimas dela. Quando mordia, aí foi onde que eu comecei a sentir vômito. Quando mordia, caía a varejeira.
de dentro delas. Os seios, a parte de baixo, caía varejeira. Eu comecei a sentir vômito. E o Espírito de Deus falava para mim, não abre os olhos, continua. Você não vai vomitar. E eu continuei. E eu falei, quem é? Ele falou, são as mulheres que deixou a sua origem de ser mulher para o outro sexo. As lésbicas. Lésbicas. Mulheres que deixam de casar, de viver uma vida conjugal para ser parceira de outras mulheres. De repente eu vi um homem, né? Um homem de joelho, amarrado, e ali vinha um demônio, irmãos, com um instrumento que parecia aqueles cacetetes de policial, pegando fogo, parece que tinha tirado do fogo, uma brasa, viva a brasa. E ali, ele amarrado, né, de joelhos, naquele jeito, que não pode falar muito claro, porque tem criança. E aquele demônio colocava, tirava, colocava, tirava, colocava, tirava. E ele gritava. E eu dando vômito, porque aquilo era horrível. Era horrível. Era horrível. Eu comecei a dar vômito, e aquele homem gritando. E aquele demônio falava para ele assim, ó. Lá, você era meu instrumento de diversão. Você gostava. Aqui, você também é meu instrumento e tem que gostar. Eita, meu Deus. E aquele homem gritava de tanta dor. Era nojo e dó no mesmo tempo. Senti uma tristeza de ver aquelas pessoas sendo torturadas. De ver aquelas pessoas sendo ali massacradas pelo maligno. Mas um pouco na frente, andando, eu via os homens e mulheres que adulteravam pelos olhos. A palavra de Deus fala que se nós olharmos e desejarmos, nós já adulteramos. E ali, eles amarrados como tocha de fogo, tinha um demônio que vinha ali com uma unha desse tamanho, a unha escura. Ele enfiava o dedo dentro do olho da pessoa. Jogava na boca e era como um jabuticaba. Escutava o barulho até... Ia para o outro lado. Mas um pouco na frente, eu vi as mulheres e os homens que adulteravam. E também fornicavam. E ali amarrados como tocha humana. E sendo torturados pelos demônios. Mais um pouco na frente, eu vi os homens e mulheres que andam sensuais. Pessoas que gostam de ficar na malhação, malhando, para ficar bonito, os homens para ficar malhado. Irmãos, eu não quero dizer que para a saúde, às vezes, se o médico recomendar, se Deus permitir, você não pode fazer. Mas se faz por vaidade, é pecado. Amém? É pecado. Tudo que faz por vaidade é pecado. E ali estavam aqueles homens sem camisa, homens que gostam de sair para a rua sem camisa. Não é mesmo? Homens de camiseta cavada, de bermudas, assim, grudada no corpo. Porque hoje está usando, os homens estão querendo andar afeminados. Vocês já repararam? Tanto de homem que gosta de andar umas calcinhas coladas no corpo, parecendo travesti, não vou mentir não. Os homens agora querem andar afeminado. Misericórdia. Tá horrível. E lá tinha mulheres com decote nos seios, decote na barriga, mini saia, shortinho curto. Irmãos, nós como mulheres e homens de Deus, primeira coisa que nós temos que fazer quando nós vamos sair de casa, vai para frente do espelho. Olha bem no espelho. Fala assim, Deus, eu estou te agradando para sair de casa? Aleluia. Eu te agrado para andar na rua, para que os olhos do mundo não venham me desejar? Porque se os olhos do mundo desejar nós, se nós estiver bem tapado assim, problema de quem desejou. É ele que vai pagar o preço. Mas se nós estivermos sensuais, provocante, é nós que culpa, é nós que somos culpados. É nós que somos culpados. O pecado é para nós.
Amém? Nós temos que ir para frente do espelho. A primeira coisa que a mulher tem que fazer é abaixar, assim. Se aqui mostrou alguma coisa, você mesmo vê no espelho, essa roupa não te serve. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Porque muitas das vezes nós vamos agachar e nós temos que estar preparadas. Mas nós temos que estar preparadas para não mostrar nada. Levanta a mão. Se você está de saia e a blusa levantou, não veste não. Se você levantar perto dos outros, você vai ver sua barriga. Agacha. Se a blusa desceu, ou a saia desceu e mostrou aqui, não mostra, não veste. Tanto para homem também. Camisa de homem é aqui, não é aqui não. Isso, que hoje em dia está usando as camisas aqui, ó, na cintura. Para homem. É aqui, ó, lá embaixo. Dá para colocar para dentro, para tampar bonitinho, para não ficar vendo ali, né, a parte da roupa íntima também. Quantos homens eu já vi agachar para usar as coisas, eu vejo a parte íntima dele aqui, ó. É, Deus não agrada também não. Aleluia. É. E ali, irmãos, tinha um demônio que corria atrás de cada pessoa. E na mão do demônio tinha uma ferramenta, como aquelas ferramentas de carimbar vaca, boi. E corria atrás, aonde tinha sensualidade, aonde que a pessoa gostava de ser sensual, mostrava. O demônio... Ele era carimbado. Sabe o que estava significando ali? Propriedade do inferno. Porque aqui na terra fez muitos pecar com os olhos. Propriedade do inferno. Só escutava o barulhinho do ferrão lá carimbando eles. E o sangue de Jesus tem poder. Mas um pouco tinha um departamento, meu Deus do céu, que tanto de gente. Era muita gente e os demônios costurando a boca deles. Meu Deus. Irmãos, aquela corda ali mais grossa do violão, é de metal, né, que fala. Era metal, não era malho, não. E uma agulha que parecia aquelas agulhas de costurar saco de arroz. Enfiava a língua pegando fogo, o foguinho saindo pra fora. E eles costurando. A boca da pessoa parecia boca de espantalho. E o Espírito Santo de Deus falou para mim assim, ó, isso aí são os fofoqueiros, canulhadores, que gostam de canulear, que gostam de ficar falando da vida do próximo, que fica apontando. A palavra de Deus fala que se nós julgarmos, nós somos já condenados, né? Aleluia. Seremos julgados. Não julgueis para não ser julgado. Então tem muitos que gostam de ficar julgando, apontando, falando mal, fofocando do irmão, em vez de dar mal, mas é puxar o tapete. Em vez de ajudar, não, vem cá, irmãos, não é assim não. Faz, ó, sai daqui que aqui não é seu lugar não. É, irmãos. Fica falando, nossa, irmã, você viu a roupa da irmã? E a sandália dela? Nosso Deus. Você viu? Você viu o tanto que a irmã... Nossa, a irmã falou isso e isso de você. Ela falou pra mim, irmão, se alguém chegar e falar mal de outro pra você, sabe o que você tem que falar? Vamos orar por ele. Vamos orar por ela. Vamos orar. É assim que é um crente. Não podemos envolver na fofoca do outro, porque se nós envolvermos, nós já fazemos parte dela. Amém? E lá é essa tortura. Eu vi também uma roda. Sabe aquelas rodas que aqueles homens ficam tirando facas com a mulher no meio? Eu vi uma roda daquela de tábua, uma mulher de cabeça para baixo. E o demônio atirando faca nela. E ela tirava a faca. E a pessoa só gritando, só dor eterna. E ela de pernas para cima, cabeça para baixo. Eu falei, o que é isso? O salto desse tamanho. Falou assim, sabe quem é essa mulher? Essa mulher é aquela que gosta de usar aquele saltão assim, ó. Que fica bem provocante. Que a hora que ela pisa com o salto, é igual lá que fala lá em Isaías 3,16. Que a filha de Sião, né? Andava de salto miudinho, de passinhos miudinho. Rebolando as cadeironas pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. E os bobão... né? Pecava ela... E eles...
E ela lá, de perna para cima, cabeça para baixo, levando facada. Porque foi provocante lá fora, né? Ali também tinha que ser provocada por eles. E eles usando ela como um instrumentinho de brinquedo. Quando eu voltei, eu esqueci de algo? Tem mais alguma coisa que você lembra? Quando eu voltei, é tanta coisa que às vezes eu esqueço. Quando eu voltei, a luz, meu olho ainda dentro da luz, eu comecei a olhar, assim, a piscar e meus olhos foram voltando ao normal. Aquela luz foi afastando devagarzinho. O Espírito Santo de Deus é educado, né? Ele não é agressivo. O que ele faz é com doçura. Para não agredir meus olhos, ele foi afastando uns pouquinho. Eu fui começando a ver. E ali foi um determinado tempo de 2 horas de sofrimento. Porque para mim foi em pleno sofrimento. Foi um sofrimento, foi uma tortura entrar dentro daquele lugar. Pedia. Ver tanto sofrimento. Tanta pessoa sofrendo ali. Aí quando eu abri os olhos, eu orei chorando. O Espírito Santo de Deus falou para mim, abre a Bíblia. Eu abri, caiu lá em Romanos, né? Aquela passagem que nós lemos, Romanos 12, do 2 ao 2. Que fala, né? Que nós devemos preservar no nosso corpo. Então deu tudo certo com o arrebatamento e a visão. Irmãos, Jesus está voltando. Aleluia. E o diabo, Satanás, ele com o exército dele, está apavorado. Ele está querendo colher para ele o máximo de almas que ele pode. E ele vai conseguir. Porque Jesus mostrou para mim que é só 10% que vai subir, mas 90% vai ficar. Não é do mundo, dos crentes. 90% dos crentes vai ficar. E só vai subir 10% dos crentes. E o Senhor, ele pergunta nessa tarde, ele manda te perguntar. Qual qualidade que você quer estar? Se eu perguntar para você, lógico, eu tenho certeza que você vai falar para mim que quer estar nos 10% que vai subir. Ninguém quer estar no 90% que vai ficar, né? Mas o Senhor fala, em qual qualidade você se encontra agora? Na qualidade dos 10%? Para ser digno de subir para o reino da glória? Porque a palavra de Deus fala que ele virá como um ladrão, como um fechar e piscar de olhos. Amém? Fechar, piscar e abrir. É assim que ele virá. Deus tem um momento de dar ordem para Deus, para Jesus e os anjos descer para o arrebatamento. Mas Deus tem um momento de cada um de nós dele voltar. Não é só um arrebatamento. Hoje nós estamos aqui neste momento. Nós não sabemos o que possa acontecer quando nós saímos dessa porta para fora. Nós não imaginamos o dia que Deus tem para nos colher. E aí ele fala, será que nós estamos preparados? Será que se ele vem, volta para nós hoje? Porque ele tem um momento dele voltar individual para cada um de nós. Se ele voltar hoje ou amanhã para um de nós, será que nós estamos preparados? Nós não temos que só esperar o arrebatamento, mas nós temos que esperar Jesus todos os dias da nossa vida. Nós temos que viver a nossa vida todos os dias como se fosse o último. Como se fosse o último dia da nossa vida. Nós temos que viver. Porque se nós vivemos como se fosse o último dia das nossas vidas, nós vamos estar na vigilância. Nós vamos estar vigiando. Se Jesus volta hoje, Deus, hoje eu vivo, eu vou estar vivendo, porque se o Senhor voltar hoje, eu estou pronta ou pronto para subir. Irmãos, o inferno é muito ruim. É muito triste. É muito feio. É muita tortura, é muita dor. Eu falei para Deus que eu não quero ir lá mais. Porque Ele me levou 2 vezes. Ele me levou 2 vezes. A primeira vez, pensa, a primeira vez Deus eu me deparei de frente por Lúcifer, trancado dentro de uma grade, enjaulado.
Enfiou aquela zungona negra dele, grande. Ó, irmãs, os pastores falam, tira esse esmalte do capeta. As mulheres não acreditam. Mas quem já viu a unha do diabo sabe que é verdade. A unha do demônio é desse tamanho. Esmalte escuro, vermelho, preto. Desse tamanho. A unha dele. Que ele enfiou a mão na grade assim. Foi a primeira vez que eu contei aqui na vigília. Ele veio para frente e ele perguntou para mim por que eu não agradava daquele lugar. Que ele queria tanto que eu me agradasse dali. Eu olhei para ele e falei, eu não agrado desse lugar nem de ti. Aqui não é meu lugar. E a unha dele desse tamanho preta. Essa foi a primeira vez. Aí a segunda vez foi esse arrebatamento. Foi tortura para mim. Foi muito tempo. E Deus me levou no céu uma vez também. Eu fui uma vez, mas eu desejo mais. Eu falei, Deus, eu quero ir mais vezes no céu do que no inferno. Eu não quero ir mais não, Jesus, chega. Eu fiquei 15 dias de cama. Quando o Senhor me trouxe de volta. Eu caí enferma. Porque o lugar é tão forte, irmãos. Tão pesado. Que o nosso corpo não aguenta. O lugar lá é tão contaminado. Eu fiquei 15 dias doente. Meu corpo doía tanto. Era uma guerra. Parecia que eu estava dentro de uma guerra. Sabe quando você pega uma batalha? Sabe assim, quando você está lutando? Eu creio que é como se fosse um lutador de Mike Tyson ou de Karatê. Que ele levasse uma surra. Mas uma surra bem grande. E que o corpo ficasse todo dolorido. Não podia pegar em mim que eu estava gritando ali. Fiquei ruim. Tive que tomar remédio para os músculos. Para tirar as dores do músculo durante 15 dias. Porque doía tudo. Eu falo para Deus, eu não quero ir mais lá embaixo. Mas eu quero ir no céu demais. Eu quero entrar várias vezes, porque lá é lindo. Eu estava caminhando com uma multidão de gente. Primeiro eu caminhava com um pouco de gente. De repente a minha barriga crescia. E eu senti que eu estava entrando em trabalho de parto. Eu segurava a minha barriga assim. E eu sentia tanta dor. E de repente eu olhava para trás daquela multidão que nascia. Eu entendi que eram filhos espirituais. Aí naquele momento eu via pessoas perecendo. E eu olhava para trás e chorava. Porque pensa numa pessoa que preocupa com almas. Sou eu. Se eu vejo uma pessoa que está caindo no caminho, enquanto eu não trago ela para trás, eu não sossego. Eu sou assim, eu sou persistente com as vidas. E eu voltava e chorava e segurava aquela vida e ela caía no chão. Pastor, ela secava igual uma carne seca. Quem já viu uma carne bem seca do sol? Ela caía e morria, secava igual uma carne seca. E a palavra que Deus me deu era aquela palavra do semeador. Das vidas da semente que secava no caminho, sobre as pedras. Ela secava igual carne seca e eu voltava correndo e chamava e nada. E eu chorando e a terra era seca, mas seca. Parecia que nunca tinha caído água naquela terra. Aí de repente, abriu, eu olhava para cima, os anjos estavam ali, não respondia nada. Eu entendi que é nos finais dos tempos, no qual nós estamos vivendo. Nós não vamos ter mais agora muitas bênçãos, não, sabia? Os anjos de Deus, eles estão preparados para a ressurreição, para o arrebatamento, mas não estão mais preparados para ficar trazendo bênção, vitória, cura, não. Agora nós que temos que fazer a nossa parte. Aleluia. Aí de repente abriu uma porta e um lugar que era claro como a neve. Muito claro. Eu entrei sobre aquela porta. Quando eu olhei para trás, não tinha mais aquela multidão. Era só um pouquinho de gente. Eu entrei com aquela porta chamando o povo que estava comigo. E um lugar bem claro. Eu deparei com um anjo. Um ser lindo. Os cabelos bem brancos. E ele tocava um instrumento lindo. Irmãos, quando eu entrei naquele lugar, eu senti uma paz, uma alegria, um conforto no meu coração. Que eu falei, Senhor, agora sim
Eu estou num lugar da onde eu nunca mais quero tirar os meus pés. Um lugar onde só a alegria entra dentro de nós. A alegria e a paz. Paz, um lugar que tem muita paz. E eu vi aquele anjo tocando um instrumento lindo, daquelas cordas de prata. Toda de prata as cordas. E o instrumento era todo de cristal. Era uma harpa muito grande, toda de cristal. E ele tocava aquela harpa linda. De repente veio uma mulher toda de branco. Ela caminhava e ela tinha rosas assim no cabelo, uma coroa de rosas brancas. E ela vinha até em mim. E ela me fazia assim. Eu olhava para aquela mulher, era eu. Eu falei assim, ué, mas espera aí. Eu tô aqui, como é que eu posso estar ali? E aí ela veio e pegou na minha mão. E ela falou para mim assim, não temas, sou eu, Sara. Como você um dia, eu fui mãe de multidões e muitos pereceram pelo caminho. Não te preocupa com aqueles que pereceram. Venha que eu vou te mostrar. E eu entendi que era Sara, a mulher de Abraão. A palavra de Deus fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então eu creio que lá nós somos meio que parecidos, né? Porque ela parecia demais comigo. Quando ela me levou num outro departamento, me deparei com uma coisa linda. Um trono, uma poltrona muito grande de ouro. Ela era gigante, aquela poltrona, e eu fiquei pequenininha perto dela. Ouro, aquela coisa mais linda. E atrás da poltrona tinha um exército de anjos. Aqui, cada um com a sua trombeta de ouro na mão. Em cima da poltrona estava escrito assim, não só o rei dos judeus, mas o rei de toda a humanidade. Não só o rei dos judeus, mas de toda a humanidade. Eu entendi que aquele trono era de Jesus. Glória a Deus. De repente eles tocaram uma trombeta e veio aquele ser lindo, só o barulho dos pés dele que fazia assim, ó. Se sentou naquele trono. A presença dele é tão forte que naquele momento que ele se sentou, eu fui voltando. Isso foi um arrebatamento, uma vigília. Eu fiquei 46 minutos em arrebatamento. Essa visão foi um arrebatamento na vigília, numa vigília que eu estava. Na hora que ele sentou no trono, eu comecei a voltar pro meu corpo. Eu senti meu espírito cair. Mas eu escutava a voz dele falando assim para mim, filha, não temas. Aquela multidão que você viu perecer pelo caminho, vai ser normal. Mas eu quero te dizer que os poucos que estavam contigo, eles entraram para a glória. E assim será. Eu quero que você conta como é lindo uma parte do que você viu e a alegria que você está levando no seu coração. Irmãos, eu tinha passado um problema muito delicado da minha vida. Tinha entrado uma tristeza muito grande dentro do meu coração. Deus, ele tinha eu era operada. Tem 14 anos que eu e meu esposo, nós somos casados. E Deus fez uma promessa de entregar um filho. E Deus falava assim que ele ia fazer um milagre. Eu engravidei, eu cheguei a engravidar, Deus fez o milagre mesmo. Só que eu perdi o bebê. Eu perdi o bebê com 20 dias de gravidez. E eu estava com uma tristeza muito grande dentro do meu coração. Eu achava assim que Deus não me amava, não estava me amando, que eu não estava corretamente bem na presença de Deus, para Ele não ter permitido aquele filho. Aí eu entendi o porquê Ele não permitiu. Porque Deus, Ele mostrou para mim que Ele era Deus de milagre, mas que eu ainda não estava preparada, porque nós trabalhamos muito, né, em turnê de ministração, louvor. E uma criança naquele momento não seria adequado para Deus na nossa vida. Eu fui entender.
falei, amém, Jesus. Quando for a hora do Senhor, eis-me aqui. E ali, naquele momento que passou, a alegria entrou de novo no meu coração. E a tristeza foi embora.